Olá a todos, meu nome é Alana Engelmann, eu sou advogada e professora de Direito Processual Civil, além de mestranda em Direito Público, pesquisadora, conselheira da OAB do Rio Grande do Sul e membra do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e da Associação Brasileira Elas no Processo, ABEP. E queria no vídeo de hoje, então, discorrer rapidamente a respeito dos requisitos para a concessão, então, de uma tutela provisória de natureza antecipada, ou seja, para a concessão de uma liminar, como assim chamam. E a análise, então, dos requisitos para a concessão de uma liminar é de suma importância exatamente pelo fato de que, como o processo judicial ele despende de um grande lapso temporal para a sua conclusão, a parte muitas vezes ela vai se ver impossibilitada ao final do processo de obter aquela tutela pretendida no início, quando ela ingressou com a demanda judicial. E em virtude disso, exatamente desse tempo despendido para a conclusão do processo, em virtude da cognição exauriente, o legislador, então, ele criou uma alternativa para que a parte ela não sofresse tanto os efeitos, então, dessa falta de celeridade processual, digamos assim, que foi, no caso, então, a previsão das tutelas provisórias junto ao Código de Processo Civil. Lembrando, então, que o Código de Processo Civil atual, ele divide, então, as tutelas em tutelas provisórias, então, de urgência e também as tutelas de evidência. Por outro lado, no vídeo de hoje eu vou abordar exclusivamente, então, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. E ela é muito utilizada principalmente nas demandas que envolvem direito de família, exatamente pela necessidade, muitas vezes, de concessão de alimentos provisórios. E como muitos sabem, às vezes é extremamente difícil preencher todos os requisitos para concessão dessa liminar, para concessão dessa tutela provisória de urgência, então de natureza antecipada, em virtude tanto da falta de conhecimento, então, de todos os requisitos que precisam ser preenchidos para concessão, bem como da falta de conhecimento de qual seria o meio, então, cabível para também questionar essa decisão dessa tutela provisória. Então, primeiramente, a tutela provisória de urgência, então, de natureza antecipada, ela está prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz que a tutela de urgência, então, ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E aí, então, que vem essa questão da definição, então, do que seria uma tutela provisória. Lembrando que uma tutela provisória, o próprio nome diz, ela é provisória e ela será confirmada ao final do processo. Ou confirmada ou revogada, dependendo, então, de qual a conclusão que se chega, então, no decorrer do transcurso da lide. Seguinte, então, os principais pontos que se devem ser observados para a concessão de uma liminar dizem respeito, então, à questão da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que se quer dizer com isso? Primeiro que a parte ela vai ter que demonstrar que provavelmente ela tem razão naquilo que ela busca com o processo judicial. O que eu quero dizer com isso? Se a parte ingressa com um pedido de alimentos, ela tem que comprovar que realmente, então, a parte a alimentanda, então, e a alimentante, eles possuem aquele vínculo e que realmente há necessidade, então, dessa prestação, nesse pagamento, então, de alimentos. Bem como a questão de que o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, ele se demonstra exatamente pelo fato de que, se a parte não receber aquela tutela já no início do processo, ela pode, ao final, ter padecido ou ter
ter enfrentado outras dificuldades em virtude de não ter conseguido aquela concessão. No caso dos alimentos, eles são de forma mais prática evidenciados exatamente porque são alimentos, são valores então necessários para o decorrer dos dias, e muitas vezes acaba então sendo de mais prática comprovação junto ao processo do que se fosse uma outra demanda, vamos supor, uma declaratória de inexistência de débito, que a parte teria então que se utilizar de maiores recursos para comprovar a necessidade então da concessão daquela liminar. Por outro lado, então, voltando para a ação então de alimentos, é extremamente importante lembrar que a tutela antecipada ela tem que ser requerida na petição inicial, e para isso então tem que ser anexados aos autos todos os documentos necessários e hábeis para comprovar então essa probabilidade do direito. No caso então de alimentos provisórios acaba se tornando um pouco mais simples, mas no caso, vamos supor, de uma declaratória de inexistência de débito, a parte ela vai ter que então comprovar que há aquele débito em seu nome e que e também qualquer meio que ela achar apto então para comprovar que ela não teria como ter aquele débito no seu nome. Por outro lado, se for de liminares então de outras naturezas, a parte e principalmente seu procurador vai ter que ter então o cuidado de juntar todos os documentos comprobatórios necessários e não juntar eles ao decorrer da lide, exatamente para que o juiz se convença de que sim, que há probabilidade do direito e que ele pode conceder então essa decisão provisória, que será confirmada ou revogada ao final do processo. E para isso, então, o procurador ele tem que ter muito cuidado para não postergar a juntada desses documentos, pois isso pode acarretar no indeferimento, então, na não concessão do pedido, exatamente porque se o juiz tiver dúvidas no momento da concessão, ele vai indeferir o pedido para que seja analisado posteriormente. Por outro lado, o código ele também prevê a possibilidade de concessão então da tutela de urgência após justificação, ou seja, o juiz vai marcar uma solenidade de justificação e ali naquele momento então a parte vai ter que comprovar todas as suas alegações para que após o juiz analise se há probabilidade do direito. Por outro lado, não se pode esquecer que não é só a probabilidade do direito que tem que ser comprovada, mas também o risco, então, ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Em casos de alimentos, então, fica de forma mais clara e evidenciado. Por outro lado, se for um processo como uma declaratória de inexistência de débito, a parte ela tem que comprovar que a negativação indevida que ela alega, então, dos autos, que ela vai acarretar prejuízo se for mantida junto ao transcurso do lapso temporal, então, do processo até a obtenção daquela tutela pretendida. Isso é muito importante, pois esses dois requisitos, eles são essenciais, então, para a concessão dessa liminar. E, por outro lado, não vamos esquecer que essa liminar, então, essa tutela provisória de urgência, então, de natureza antecipada, ela é pedida incidentalmente no processo principal. Nós não estamos falando, então, de uma tutela antecedente, como o Código de Processo Civil atual ele permite. E o que eu quero dizer com isso? A parte ela já tem que então trazer aos autos todos os fatos e todos os documentos comprobatórios e requerer então, junto à petição inicial, a concessão então dessa tutela provisória de natureza antecipada. Ao contrário do que acontece na antecedente. Também não estamos falando aqui junto às tutelas provisórias, então, né, existe também a possibilidade da tutela cautelar. Também não estamos falando nesse caso do presente vídeo. Então, o que se quer dizer? É extremamente importante observar esses requisitos, pois, caso haja dúvida, o juiz ele irá indeferir o pedido, bem como
Se o juiz, então, entender que há perigo de irreversibilidade da decisão, ele também pode indeferir esta. Então, é muito importante comprovar também que há a possibilidade de reversão do caso, dos efeitos dessa tutela, caso ela seja revogada ao final do processo, senão a parte ainda incorre em responder em perdas e danos para a outra parte. E cabe salientar aqui também que o recurso, então, cabível para questionar essa tutela provisória de urgência, então, de natureza antecipada, é o agravo de instrumento, conforme, então, a previsão do inciso 1º do rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Esses seriam, então, os requisitos essenciais para a concessão, então, de liminares, como eu já havia dito, que são extremamente importantes, principalmente em processos que envolvem o direito de família, exatamente pela questão da concessão, então, dos alimentos provisórios. E cabe ressaltar aqui que, se falando ainda em questão de alimentos provisórios, que quanto maior for a gama probatória que a parte conseguir anexar ao feito, melhor será a análise que o juiz conseguirá dar para a concessão da medida. Pelo seguinte fato: caso a parte ela não consiga alegar, então, que o menor ou alimentando ele tem um custo de vida um pouco maior, ou que ele tem certos gastos fixos, o juiz ele vai então estipular os alimentos provisórios do padrão então adotado pelo tribunal, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que pela minha prática tem girado em torno de 30% a 50% então do valor do salário mínimo nacional vigente. E caso a parte então pleiteie um valor um pouco maior, ela vai precisar ter uma gama probatória mais efetiva para comprovar então essa necessidade de um valor a título então de alimentos provisórios maior do que o valor padrão adotado então pelos magistrados. A princípio eram essas as questões primordiais a serem abordadas. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Dúvidas podem deixar aqui nos comentários e espero que tenham gostado. Agradeço imensamente então a todos. Muito obrigada!